Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje, do dia 20 de outubro, já está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos, meus alunos das turmas do primeiro ano da administração. Muito bem-vindo ao capítulo 3, tá? Do nosso programa, a chamada classificação periódica dos elementos. Eu já vou lá projetar a minha tela direto. Tá? Mas repito, sempre, toda aula eu falo isso, tá, gente? Sempre que quiserem... Opa, uai. Sempre que... Não foi, não? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Bom, já está aí projetada a minha tela, mas volto a repetir, sempre que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, tá? A qualquer momento, abram o microfone e se manifestem, tá, gente? Esse formato nosso de aula, assim, ele, infelizmente, assim, ele é muito, nosso tempo é muito curto, né? A gente não tem muito espaço para debate, né? Mas nada impede que a gente converse, tá, gente? Vai ver que o ritmo é um pouco acelerado. Muito bem. Hoje elementos, ou seja, nós vamos iniciar hoje e dar prosseguimento na próxima quarta, no dia 27 de outubro, e terminar esse capítulo no dia 3 de novembro. No dia 3 de novembro, né? Olha lá. A gente termina esse capítulo com as chamadas propriedades periódicas. Esse capítulo eu acho ele interessantíssimo. Por quê? Porque a gente vai estudar, apesar do que vocês já sabem, todos vocês já sabem, já conhecem a tabela periódica. É uma ferramenta na mão do estudante, é uma ferramenta na mão do professor, é uma ferramenta na mão do cientista, do pesquisador, fundamental, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela aqui, ó, essa tabela minha está meio desfocada aqui, mas na apostila de vocês tem ela lá, tá? Mas lá está mais nítida, eu não sei por que aqui ficou desfocado. Porque ela traz para a gente uma série de informações que a gente utiliza ao longo do nosso estudo. Vocês vão ver, nós vamos usar a tabela o ano inteiro, né? Muito bem. Então, a gente começa isso hoje, aqui no dia 20. Hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos falar do histórico da tabela, ou seja, como se deu o desenvolvimento científico, como se deu o acúmulo de conhecimentos, tá? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos até, né? Tá? Para se chegar na tabela periódica atual. E como que ela, atualmente, como que ela se organiza, né? No que a gente chama de períodos e colunas. Tá? A tabela, ela se organiza. Hoje a gente sabe disso, tá? Ela se organiza em colunas, que são as linhas verticais, tá? São 18 colunas, e períodos, aqui do lado esquerdo, que são as linhas horizontais, olha lá. Da esquerda para a direita, olha lá. Tá? Nós vamos ver como se deu o avanço do conhecimento sobre os elementos químicos, sobre as suas propriedades, e como se chegou a essa tabela que nós conhecemos hoje. Né? Ok, gente? Lá na apostila de vocês, esse assunto lá está muito resumido, tá? Nós acabamos, o pessoal lá do departamento de química nosso lá, ficou muito resumido, tá? Então,
O que que nós vamos, lá tem bastante exercício, eu vou fazer, inclusive eu vou fazer parte desses exercícios, não estão prontos agora, vou fazer aquele rascunho que eu costumo fazer à mão, né? Vou digitalizar esses exercícios aqui de fixação e vou colocar lá no bloco do capítulo 3, né? Lá da sala do Moodle, tá, gente? Muito bem. Aqui na apostila está muito resumido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, nessa aula nossa hoje, o livro do Feltri, Ricardo Feltri, olha lá, ó, volume 1. Ricardo Feltri, volume 1. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É muito fácil baixar na internet o PDF desse livro. E para esse capítulo, então, classificação periódica, ele está muito bom. Então vamos usar, ele está muito bem ilustrado, vamos usar ele hoje como referência para nós, tá? Aqui está escrito capítulo 5, mas no nosso programa lá é capítulo 3, é claro, né, gente? No nosso programa lá é capítulo 3. Lá no Moodle é o bloco 3. Tá? Não vamos confundir, não. Muito bem. A primeira pergunta que surge é a seguinte: essa palavra periódica, por que ela é usada aí? Ou seja, quando a gente fala em tabela periódica, a gente está usando um adjetivo. Esse aqui é um adjetivo, substantivo, classificação, adjetivo, periódica. A gente está usando um adjetivo aqui, tá? Que tem um significado, é claro, tem uma razão de ser, tem um motivo de se utilizar esse adjetivo. E já vou adiantar para vocês. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte: os elementos químicos na tabela, eles estão dispostos, eles estão colocados na tabela, porque as propriedades desses elementos variam, os seus valores aumentam e diminuem, aumentam e diminuem periodicamente. Ou seja, o que significa variar periodicamente? Atinge um valor máximo, vai para um valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo. Então, nós vamos estudar ao longo dessas 3 semanas, dessas 3 aulas, das próximas 3 aulas, que as propriedades dos elementos variam periodicamente nessa tabela, assumindo valores mínimos de um lado, valores máximos do outro. Vocês vão ver isso ao longo dessas 3 aulas. Então, o que significa periodicidade? Periodicidade significa que um dado fenômeno assume valores máximos e mínimos ao longo da ocorrência daquele fenômeno. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem clássico. Um exemplo bem que dá para a gente enxergar bem. Todo mundo sabe que o planeta Terra, o nosso planeta, né, tá? Tão maltratado, né, pelo ser humano, né, pela humanidade, né, poluição e o diabo, né? O nosso planeta Terra, ele tem um satélite, que é satélite natural, que é a Lua. A Lua é um satélite que ela tem um movimento de translação ao redor da Terra. Esse movimento de translação ao redor da Terra, ele ocorre, essa volta completa ao redor da Terra, ocorre a cada 28 dias. Ok? Não exatamente, tem umas diferencinhas de minuto aí, não tem problema. Mas, basicamente, a Terra gira, a Lua, ela translaciona, ela tem um movimento de translação
ao redor da Terra a cada 20 dias. E ela fica iluminada. Nesse movimento de translação ao redor da Terra, ela assume diferentes graus, diferentes intensidades de iluminação. É o que a gente costuma chamar de lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente, volta para cheia, não é verdade? Então, o que é a lua cheia? A lua cheia é quando a posição dela é tal que a gente enxerga ela com máxima iluminação. Ela está iluminada no máximo, ela está aquela bolona lá amarela, né? Tá? É a Lua, a posição dela em que ela está com máxima iluminação. Aí, com o passar dos dias, ao longo dos próximos 7 dias, a posição dela a iluminação vai diminuindo, ok? Aí ela atinge metade da iluminação, que a gente chama de quarto minguante, tá? Aí lá no céu, eu falo isso para os meus netos, né? Meu neto fala assim, lá o queijo está só a metade dele, comeram a metade do queijo, lá no céu, aquele queijão lá, comeram a metade dele, né? Aí continua, a iluminação vai diminuindo, aí a gente enxerga lá no céu aquela casquinha do queijo, né? Aquele fiapinho, né? Não é mesmo, gente? Quando o céu está claro, está sem nuvem, né? A gente vê só aquela casquinha do queijo lá, né? Aquele pedacinho de casquinha. Até que ela fica completamente escura, lua nova, aí depois ela volta a ficar iluminada gradativamente, é o que a gente chama de quarto crescente. Aí nos próximos, depois do quarto crescente, a outra metade do queijo, a metade que está enchendo, né? Tá? Aí até atingir novamente a lua cheia, o dia de máxima iluminação. Esse fenômeno é um fenômeno periódico, né? A lua atinge iluminação, alcança valores de máxima iluminação, aí vai caindo, mínima iluminação, volta a crescer, máxima. Esse processo é um processo periódico. Se você, igual está aqui no livro aqui do Felter, se você tem aula de natação, olha lá os caras nadando ali, ó, de costas ali, ó. Se você tem aula de natação toda terça-feira, é um evento periódico, você vai lá, volta lá toda terça-feira. Então, o que é um fenômeno periódico? É aquilo que se repete ao longo do tempo. No caso da tabela, são propriedades que se repetem ao longo da tabela. Nós vamos ver isso. São as chamadas aqui, ó, são as chamadas aqui do lado esquerdo, ó, propriedades periódicas, tá? São aquelas propriedades que alcançam valores máximos e mínimos ao longo da tabela. E isso para nós vai ser bastante interessante, né? Muito bem. Então, a tabela atual é essa aqui, gente, é essa, né? Hoje já são conhecidos 118 elementos. A tabela, já vou adiantar para vocês o resultado da aula de hoje, né? Ela é construída com base no número atômico. Lembram lá do capítulo anterior? O que é o Z, o número atômico? É o número de prótons do núcleo. Tá? Então, o primeiro elemento aqui da tabela, olha lá, ó, eu estou passando a mãozinha ali, lá do lado esquerdo, ó, no canto superior esquerdo aqui, ó, o Z do hidrogênio é 1, ou seja, qualquer átomo que tenha um próton no núcleo é átomo de hidrogênio. Então, está aqui o 1, aí vem crescendo aqui para a direita, 2, que são os átomos do elemento hélio, lítio 3, berílio 4, e assim vai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até chegar no 118. Então, a tabela atual, ela é construída com base na ordem crescente dos números atômicos. Beleza? O número atômico, vamos relembrar aqui, também serve para indicar para nós o número de elétrons da
eletrosfera. Caso isso, se o átomo for um átomo neutro, eletricamente neutro. Número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, número de prótons do núcleo é igual ao número de elétrons da eletrosfera. Tá? Eletrosfera, né? Tá? Vamos lá, vamos voltar lá no Feltro. Vamos falar do histórico. Como é que se chegou aqui a tabela atual? Como se chegou a essa tabela? Qual foi a evolução do conhecimento científico para se chegar nessa tabela? É bastante interessante. Olha aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó, que estou mostrando aqui agora, ele diz o seguinte: até o final do século XVII, final do século XVII, é 1690, né? 1680, 1690, né? Nessa época, o número de elementos químicos conhecidos era bastante pequeno. Eram conhecidos apenas 14 elementos químicos. Aí, alguém vai pensar aí, com certeza está pensando, ué, só eram conhecidos 14 elementos. E os outros? Eles não existiam? É claro que existiam. Claro que existiam. Só que ainda não haviam sido, não havia sido o quê? Eles não haviam sido descobertos pela ciência. Então, olha esse gráfico aqui que interessante, ó. Esse gráfico aqui do lado esquerdo reflete esse quadro. Na ordenada, nós temos o número de elementos conhecidos e na abscissa o tempo. Está aqui está pulando aí de 50 em 50 anos. Né? Olha que interessante, ó. Em 1650, por aqui, ó, nessa época, ó, em 1650, aqui na origem, aqui, ó, só eram conhecidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos: prata, arsênio, ouro, carbono, cobre, ferro, mercúrio, chumbo, enxofre, antimônio e estanho. Tá? Aqui no final do século XVII, ó, 1600 e alguma coisa, eram conhecidos 14 elementos. Aqui, essa bolinha vermelha aqui. E aí, olha aqui, o final do século XVIII, ó, pumba! Aqui, ó, aqui, por aqui, ó. Aqui, ó, tá minha mãozinha aqui, ó. Eram conhecidos apenas 33 elementos. Nessa época aí já se conhecia o oxigênio, tá? Com os trabalhos do Dalton. Lembra daquele Dalton lá do capítulo passado, né? Com os trabalhos de Lavoisier. Tá? Estão vendo que, à medida que os anos foram passando, depois do final do século XVII, o número de elementos foi só aumentando. Aqui, ó, final do século XIX, 1800 e alguma coisa, já eram conhecidos 83 elementos. Aqui, ó, final do século XIX, aqui, ó. Opa, né? Olha lá, 80 e tantos aqui, ó. Tá? Onde está a minha mãozinha lá, ó, balançando ali. Tá? Final do século XIX, foi a época daquele Thomson, né? Lá do Thomson, do modelo do pudim de passas. Tá? Final do século XX, aqui, ó. Final do século XX, né? Que final do século XX está aqui embaixo, ó, nos anos 2000, né? 1990 e tanto. Nessa época aí vocês não eram nascidos, não, né? Nessa época aqui, ó, final do século XX, vocês ainda estavam lá em cima, lá nos anjinhos, lá no céu, né? Sentadinho naquela nuvem, nas nuvens lá, né? Com asinha de anjo, né? Esperando para descer, para nascer, né? Tava todo mundo lá sentadinho naquelas nuvenzinhas branquinhas lá, no céu lá, junto do São Pedro lá, né? Esperando para descer, né? Muito bem.
Nessa época eu já era bastante velho, né? Só que esse livro do Feltre, ele está desatualizado. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, 112 elementos, ele, ele diz respeito ao final do século XX. Essa época aqui, ó, lá pelo ano 2000. Hoje já são conhecidos 118, aqui, ó. Aí esse cara aqui, ó, o Og Nanese, eu não sei falar o nome desse elemento aí, não, tá? Og, não sei o quê, símbolo OG. Então já são conhecidos 118. Ô, gente, esses elementos aí são todos eles sintéticos. Eles não existem na natureza. A partir do urânio, aqui, ó. A partir do urânio, aqui embaixo, ó, número atômico 92, todos os elementos, olha lá, Netúnio, Plutônio, todos eles são elementos artificiais, eles são não naturais, não existem na natureza. Tá? Eles são produzidos em laboratório. São elementos radioativos. Aqui fala, no gráfico fala aqui, ó. Tá? A partir aqui, ó, a partir aqui dos anos, da segunda metade do século XX, 1940 e pouco, né? Aquela época, no final da Segunda Guerra Mundial, tá? O primeiro elemento a ser sintetizado foi o plutônio. O primeiro ou o segundo? Foi o segundo. Foi usado, inclusive, o plutônio, esse cara aqui, ó, esse elemento aqui, ó, PU, esse PU aqui, o plutônio, ele é sintético, ele não existe na natureza. Não existe um mineral, uma rocha que tem plutônio. Ele foi usado na fabricação da segunda bomba atômica que caiu no Japão. Caiu não, foi julgada, né? No dia 9 de agosto de 1945. Então, podem ver que aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, os elementos, a partir de 1945, 1900 e alguma coisa, olha lá, os elementos são todos eles sintéticos. Ok? Então, conclusão. A quantidade de elementos conhecidos ao longo dos anos só foi crescendo, só foi aumentando. Daí, gente, a necessidade, olha agora nós estamos entrando realmente na explicação, a necessidade de se distribuir os elementos químicos em classes, em grupos, em famílias de propriedades semelhantes. Porque para a gente estudar esses elementos químicos fica muito mais fácil se a gente agrupar esses elementos em famílias cujas propriedades sejam semelhantes. Foi isso que os cientistas fizeram. Tá? Foi isso. O primeiro deles, aqui na apostila tá lá. Ó. O primeiro deles foi esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O primeiro cientista que agrupou os elementos químicos, o que é classificar? Classificar é dividir em classes. Então, o primeiro cientista que fez isso foi o Dobriner, esse moço aqui, ó, Dobriner, alemão. Ele colocou os elementos químicos em grupos de 3 elementos, por isso que é chamado de tríades. Isso foi lá em 1829. A primeira tríade foi essa aqui, ó. Lítio, aqui, ó, lado esquerdo, lítio, sódio e potássio. Ele agrupou, não era essa tabela que vocês estão vendo aí, na época nem se pensava nela, é claro. A primeira tríade foi essa que ele criou. Lítio, sódio, potássio. Por que ele agrupou esses 3 elementos? Na época eles já eram conhecidos, numa tríade. Porque o elemento central, o sódio, as propriedades eram uma média do elemento acima e do elemento abaixo. Então, algumas propriedades químicas eram semelhantes e outras eram
tais, os valores eram tais que o elemento do meio tinha as suas propriedades, o valor era uma média dos valores do elemento de cima e do elemento de baixo. Tá? São as chamadas tríades de Dobriner. Aqui, ó, no feltro, ó. Lítio, sódio, a primeira tríade. A outra tríade era cloro, bromo e iodo, lá na tabela também, tá lá, eles estão lá, ó. Aqui do lado direito, ó, cloro, bromo, iodo. Bom, aí na sequência, pegou essas tríades e distribuiu num cilindro, de tal forma que esses elementos colocados, até aqui o desenho, aqui, ó, o desenho aqui, eram colocados num papel que era colado num cilindro, e esses elementos, eles estavam dispostos, esse aqui é o Chancourt-Toa, né? Olha lá o nome dele, Chancourt-Toa. Não fala Chancourt-Tois, não, é Chancourt-Toa. Eles estavam dispostos segundo a ordem crescente das massas. De tal maneira que, ao se passar uma linha vertical por aquele cilindro de papel, as propriedades daqueles elementos, lá, ó, lítio, sódio, potássio e tal, distribuídos aqui, segundo a ordem crescente das massas, eram propriedades semelhantes. Aí, essa distribuição, essa classificação recebeu o nome de parafuso telúrico de de Chancourt-Toa. É claro que isso não respondeu todas as dúvidas da época, né? Isso aí é só história, tá, gente? É só história. Aí, vocês estão vendo que as datas são muito próximas, olha lá, 1862, 1864. Em 1864, um inglês chamado John Newlands, ele colocou esses elementos químicos numa tabela das massas atômicas, tá? Em ordem crescente das massas atômicas. E verificou que essas propriedades se repetiam a cada 8 elementos. Isso valeu para alguns elementos, tá? Então, o que ele fez? Olha aqui embaixo, aqui, ó. Lítio, berílio, flúor, sódio. Então, 1, 2, olha lá, lítio, berílio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, olha lá, berílio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essas propriedades, elas se repetiam, elas eram semelhantes a cada 8 posições na tabela. Essa distribuição do Newlands recebeu o nome de oitavas, por causa das oitavas musicais. Lembra lá das oitavas musicais? Né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A oitava nota repetia a primeira, né? Tá? Bom, essa é a história. Até que, agora sim, até que, olha lá, ó, 4 anos depois só, 4 anos depois, 1869, tá? Um alemão, esse cara aqui, ó, o Meyer, um alemão. O alemão baseou seu trabalho em propriedades físicas. E um russo, o Dmitry Mendeleev, o trabalho do Mendeleev foi um trabalho mais completo, tá? Foi um trabalho mais que teve maior impacto científico do Mendeleev. Tanto é que o pessoal hoje, quase ninguém fala no Meyer. Aquilo ali é Meyer. Os livros de história da ciência falam mais no Mendeleev, no russo Mendeleev. Tá? Ele baseou seu trabalho em propriedades químicas e distribuiu. Aí o que ele fez? Ele propôs. Ambos propuseram, mas principalmente Mendeleev,
ele distribuiu os elementos químicos numa tabela, está aqui embaixo, aqui, eu vou mostrar, e colocou esses elementos em grupos com propriedades semelhantes. Tá? Aí, o que ele fez? Criou uma tabela, distribuiu esses elementos então conhecidos, eram 80 elementos conhecidos, mais ou menos, segundo a ordem crescente das massas. Olha lá, 1, 7, 9, 11, 12, foi distribuindo esses elementos. Diz a história que ele fazia fichas e colava numa parede. Essas fichas continham as propriedades químicas desses elementos. Químicas e físicas, né? De tal forma que, num grupo desse, um grupo de aqui, dividiu aqui em 8 grupos, as propriedades desses elementos, elas, nessa vertical aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio e tal, eram propriedades semelhantes. Qual foi a grande contribuição dele? Essa tabela, depois, ela foi modificada. Hoje a gente sabe que a tabela, ela não é... Os elementos químicos, eles não são dispostos pela ordem crescente das massas. Eles são dispostos pela ordem crescente dos números atômicos. Essa tabela aqui, ó, a tabela moderna, né? A ordem crescente é dos números atômicos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas o Mendeleev distribuiu os elementos pela ordem crescente das massas. E qual foi a grande contribuição dele? Está aqui, ó. O que ele fez? Ele, nesses grupos, ele deixou, vocês estão enxergando aqui, gente, ó, ele deixou alguns quadradinhos da tabela com interrogação. Ele deixou alguns quadradinhos vazios e afirmou o seguinte, vamos pegar esse exemplo que eu pus aqui agora. Esse elemento aqui, nessa posição do grupo 4, está vendo aqui em cima, ó? Grupo 4, tá? Esse quadradinho aqui, vazio, vai ser, isso foi o Mendeleev que falou, vai ser descoberto um elemento químico que vai ter massa 72, vai ter uma densidade tal. Ele previu as propriedades físicas e químicas desse elemento que futuramente seria descoberto. Mas com base em que ele fez isso? Com base nas propriedades dos elementos da família dele, lá, do silício, tá? E do estanho. Ok, gente? Então, com base nas propriedades dos seus parentes aqui, da família, dos seus primos, olha lá. O meu primo, estou falando um termo não técnico, estou brincando aqui. Então, com base nesses elementos aqui do seu grupo, ele previu essas propriedades e acertou. Aqui, ó, vamos pegar ele aqui, está aqui uma tabelinha. Olha lá o Mendeleev ali, ó. Olha ele aí, olha lá. Olha ele aí, ó. O barbudo ali, ó. E cabeludo, naquela época já usava aquele cabelão. Isso aqui não é pintura, isso aqui é uma foto, tá? Nessa época aí, quando ele propôs a tabela, 1869, 1870, já existia fotografia, né? Tá? Olha lá o cabelão dele, né? Ah, ele não gostava muito de ir no barbeiro, não, né? Não tem importância, vou brincar, né, gente? Não, ele foi de grande importância para o desenvolvimento da ciência, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, vamos direto aqui, ó. Olha lá, essa tabelinha aí, esse quadrinho aí, ó. Olha lá, previsões do Mendeleev. Pá. Vamos comparar com os dados atuais. Medidos em laboratório, medidos na prática. Olha a primeira ali, ó, massa. Ele previu 72. Valor real, 72,6, muito próximo. Cor do elemento químico, cinza.
depois que esse elemento químico foi descoberto na natureza e foi separado em laboratório, né? É um metal, né? O germânio. É um semimetal. Cinza. Densidade do elemento químico, 5,5. No laboratório, 5,32 gramas por centímetro cúbico, muito próximo. Formação de óxido, né? Que é combinação química com oxigênio. É um dióxido, né? GeO2. Na prática, hoje, se conhece, é o GeO2, correto. Densidade desse óxido GeO2, 4,7, que ele previu. Na prática, 4,23, muito próximo. Então, o que ele propôs se confirmou. Então, o Mendeleev criou a chamada lei da periodicidade. O que ele está dizendo? O que ele disse? As propriedades químicas e físicas, muitas, não todas, tá? Dos elementos químicos variam periodicamente. O que é isso? Assumem valores máximos e mínimos à medida que a gente caminha na tabela, na sequência das massas atômicas, à medida que as massas atômicas vão aumentando, né? Tá? Essa tabela, baseada nas massas atômicas, tá? Ela teve alguns furos, teve alguns problemas, mas ela foi de grande contribuição para o desenvolvimento da química, das ciências em geral, até que chegamos à classificação periódica moderna, que é essa que vocês conhecem, que nós conhecemos. Muito bem. Quem propôs essa modificação? Ele estabeleceu nessa época, em 1913, o conceito de número atômico, que todos nós conhecemos. O que é número atômico? Aquele Z do capítulo passado representa o número de prótons do núcleo. E se o átomo for um átomo neutro, eletricamente neutro, é o número de elétrons da eletrosfera. Cargas positivas, prótons, igual a cargas negativas, elétrons da eletrosfera. Aí ele fez uma nova distribuição, que a gente chama de classificação periódica moderna, em que os elementos químicos foram distribuídos numa tabela em ordem crescente de seus números atômicos. É o que a gente conhece hoje. Aqui, ó. Aqui. Começa, número 2, 3, 4, 5, 6, a lei passou a ser enunciada dessa forma. A maioria, muitas das propriedades físicas e químicas... Está travando bastante. Sua fala está travando. Está atrasando? Tá tudo travando. Deixa eu ver a minha conexão. Deixa eu ver aqui a minha conexão. Porque eu não estou em casa. Eu estou fora de casa. Olha agora aí como é que está. Continua atrasando? Agora não. Está dando para escutar direito agora. Tá. Mas tem hora que você fala e ele sai travando.
É, é porque eu não estou em casa. Em casa eu mudei minha conexão, pus uma boa lá de 300 e não sei o que lá. Que as conexões, inclusive ficou mais barato do que a antiga. Só que toda semana, quase toda semana, eu tenho que fazer uma viagem, coisa particular, e aí agora não estou, eu estou numa conexão aqui, que eu estou usando aqui, num hotel. E está chovendo pra caramba aqui, nem sempre ela funciona bem, não. Tá? De qualquer forma, como eu já gravei a primeira aula com a turma da mineração, aí vocês têm a possibilidade, tá? É um artifício que a gente tem, infelizmente, né? Nem sempre tudo ocorre como a gente gostaria, mas vocês têm, na hora que vocês estiverem vendo o vídeo de vocês travando lá, que eu vou disponibilizar lá na sala do Moodle, pega o vídeo da outra turma e assiste só o finalzinho dele, né? Tá? A aula é a mesma, não muda nada. Tá? Aí me desculpem, mas vamos continuar. Tudo bem? Posso continuar? Bom, então a tabela periódica moderna, ela é função dos números atômicos. Do Feltri, ela está bonitinha, está toda coloridinha, tá? Só que essa tabela aí, ela está incompleta. Porque, como eu disse, essa edição desse livro é de 2004. 2004. Depois disso, tá vendo aqui, ó, tá virada aí a tabela tá virada aí, eu não sei como que desvira isso não. É só, vira a cabeça aí, vira a cabeça aí. Também que o último elemento da tabela aqui, o 111, tá? Na verdade, já tem até o 118 aqui, ó. Não tem importância, não. A tabela atual nós já conhecemos. A tabela atualizada está aqui, né? Mas essa aqui do FEA está muito bonitinha, está toda dividida por metade. Aí, está quase fechando, tá, gente? Falta 5 minutinhos. A tabela é construída. A tabela é construída em linhas horizontais, que são 7. São 7 linhas horizontais. Olha lá. São 7 linhas horizontais que a gente denomina de períodos. Períodos. E na tabela, vocês vão ver que tem períodos. Vamos lá na tabela? Vamos? O primeiro período, aqui, aqui do lado esquerdo, período. Tem número atômico, hidrogênio, tem um vazio aqui no meio. Número atômico 2, hélio. É um período muito curto. Então, o Feltri chamou aqui de período muito curto. Só tem 2 elementos. Já o segundo período, aqui ele, 2 aqui. Começa no lítio, 3, número atômico 3, berílio 4, tem um vazio aqui, 5, 6, 7, 10. É um período que o Feltri chamou de curto. Tem 8 elementos. Está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. O terceiro período tem 8. O quarto período. Opa, onde é que você vai? Peraí. O quarto período tem 18 elementos químicos, 18 elementos. Então, vamos ver lá? Começa aqui no potássio, número atômico 19, e só contar aqui até o criptônio dá 18. O de baixo também são 18 elementos. Olha lá, o próximo aqui, tá? Agora prestem atenção no sexto período. Sexto período. O sexto período tem 32 elementos. 32. Olha lá ele, ó. Começa no césio, aqui o sexto período. Aqui.
vem para o bário, 56. Aí, olha agora que interessante. Nesse quadradinho aqui, estão incluídos, somente aqui dentro, nesse quadradinho, 15 elementos químicos. Esse quadradinho representa a série que a gente chama de série dos lantanídeos. Porque o primeiro elemento aqui é o lantânio. Olha ele aqui. Então, vem aqui dos 57, ó. Pá, e vai até o 71, chamado lutécio. Eu acho que é homenagem a uma região lá da França, né? Não sei, chama Lutécia, ou da Suíça, um negócio assim. Então, se você contar aqui dentro, 1, 2, 15. Vamos ver. Opa. 1, 2, 17, 19, 32. Então, esse sexto período tem 32 elementos. O Feltri está chamando aí de período super longo. E o sétimo também é super longo, tá? O sétimo também é super longo. Aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, tem 15 elementos. Começa no actínio, vai até o laurêncio, começa aqui, ó, frâncio, rádio, actínio até o laurêncio, então, 1, 2, com 15, 17, 18, até OG. Esse período também tem 32. É claro que o livro do Feltri, como eu já falei, ele está desatualizado, porque ele foi editado, esse que eu estou com ele na tela, em 2004. De lá para cá, outros elementos já foram produzidos em laboratório. Então, na verdade, o sétimo período também é super longo, tá? Ok? Fechar, tá fechando, tá acabando. O último item que a gente vai... Então, nós vimos que a tabela tem os períodos, que são as linhas horizontais, e a tabela também possui, nós já estamos falando da tabela moderna, né? Ela possui as colunas, que são as linhas verticais. São 18 linhas verticais. Vamos voltar lá, ó, na tabela. Aqui, ó, essa régua aqui em cima, ó. Aqui, essa tabela que eu estou mostrando para vocês, chama de grupo. Pode chamar de grupo, pode chamar de família, pode chamar de coluna. São 18, ó. Começa aqui no hidrogênio. 1, 2, 3, até aqui nos gases novos. São 18 linhas verticais. Por que se usa o nome família? Por um motivo muito simples. Porque são elementos que têm características semelhantes, né? E algumas famílias, elas têm apelido. Olha lá que bacana, ó. Elas têm apelido. A coluna 1, que também é chamada de coluna 1A, nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Existe uma numeração de coluna, uma numeração antiga, que usa número e letra. É uma numeração alfanumérica, tá? A mais moderna só usa número. É essa aqui. Vai de 1 até 18. Ó. Vai de 1 até 18. Mas, antigamente, existiu uma numeração que ainda é muito usada, tá? Que é alfanumérica. Essa primeira coluna, ela é chamada de a família dos metais. Metais alcalinos. Vejam que aqui não está o hidrogênio, tá? O hidrogênio não está aqui. Apesar dele estar nessa primeira coluna, ele não é metal. O hidrogênio, gente, é um elemento à parte. O hidrogênio é um caso à parte, tá? Nós vamos falar sobre isso. Essa primeira família lá da tabela, né? Essa turma aqui, que começa aqui no lítio, são chamados de metais alcalinos. Álcali, né? Porque as cinzas das plantas têm muito potássio, muito sódio, mas principalmente potássio, né? As plantas têm potássio, né?
Já a segunda família, o segundo grupo, a coluna 2, também chamada de família 2A, ela começa no berílio, né? São os chamados alcalino-terrosos, né? E o apelido da 6A começa no oxigênio, e vai até o polônio, são os calcogênios, né? Enxofre, selênio, oxigênio. Os da 7A, olha lá que legal, ó, ou da coluna 17, tá? Lá do lado direito da tabela, ó, essa. Esses elementos químicos aqui, da coluna 17, eles são geradores, eles são produtores de sal, principalmente o cloro, lá não tem um cloreto de sódio, né? O cloro, lá o cloreto de sódio, o sal, na Roma antiga, ele era usado como salário, como pagamento aos soldados romanos, né? Lá na Roma antiga. Daí o nome salário, né? Salário é o pagamento em sal pelo trabalho, na época, né? Hoje ninguém ia aceitar, né? E, finalmente, lá, estou falando dos apelidos, né? Dos apelidos. A última coluna, a coluna 18, são os chamados gases nobres. Essa turma aqui do canto direito, aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, opa, não foge não. Esse povo todo aí são chamados gases nobres. Por que eles são chamados de gases nobres? Essa palavra nobre, ela vem daquele conceito de nobreza, né, da monarquia europeia, daqueles nobres, os condes, os duques, né, os marqueses, que não se combinavam, que não casavam, que não tinham relacionamento com a plebe, com o povão, né, com a turma lá, o povão, né? Então, essa palavra nobre, ela, nesse sentido, não quimicamente, olha aqui, ó. Não é porque eles são metidos, não, né, gente? Não é porque eles são mascarados, não, né? É porque quimicamente eles são inertes. Eles não reagem, eles não participam de reações químicas, eles não formam ligação química com os outros elementos da tabela, tá? Exceto em algumas situações no laboratório que é possível obrigar o gás nobre a formar ligação com uma energia muito alta, mas espontaneamente os gases inertes, esse pessoal aqui, não formam ligações químicas nem entre eles, nem com os outros elementos, né? Tá? Para fechar, desculpa, olha só essa informação aqui do Felton. O hidrogênio, olha lá, embora ele apareça na coluna 1A, naquela primeira coluna da tabela, lá do lado esquerdo, ele não é metal alcalino, ou, mais ainda, ele não só não é metal, mas ele também não é ametal. Ele é diferente de todos os outros elementos da tabela. Inclusive, gente, tem algumas tabelas que o desenho delas coloca o hidrogênio fora da tabela. O quadradinho dele vem separado. Essa aqui não está, não. Está juntinho ali do lítio. Mas ele não tem nada a ver com essa família dos metais alcalinos, tá, gente? Tem nada a ver. Ele está aqui nessa posição só por uma questão de distribuição na tabela. Tá? Então, isso que ele falou aqui é importante. O hidrogênio não é metal alcalino. Ele é um elemento à parte. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos começar daqui. Ó. Nós vamos fazer esse estudo aqui
essa classificação que está aqui. Então, gente, vou retornar lá para a nossa... Tá? O que eu peço a vocês? Peço o seguinte, caso alguns momentos dessa aula nossa tenham ficado inaudíveis, né? Difícil de escutar, assistam um finalzinho da aula da turma da mineração, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Outra, não deixem de ler, baixe o livro do Felter, é muito fácil baixar esse livro do Felter, tá? E leiam esse capítulo lá, tá muito bacana, esse que eu projetei para vocês. Vejam também os vídeos que estão lá no bloco 3 lá do Moodle. Eu coloquei lá 3 vídeos sobre tabela periódica. Não deixem de ver esses vídeos lá, que estão muito bacanas. Os caras lá são muito bons, tá? Ok? E a gente se encontra no dia 27. Falou, Nicole. Obrigado pela mensagem. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, Carolina. Tchau, todo mundo. Tá? Qualquer dúvida, podem... Maria Eduarda, um abraço. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Alô, Raíssa. Qualquer dúvida, põe uma mensagem lá no chat do Moodle lá, tá? Ok? O nosso tempo é curto, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, infelizmente, né? Ou felizmente, que a gente ainda tem essas ferramentas, né, Letícia? Tá? Beleza? Falou Pedro e todo mundo, os 2 Pedro aí. Então, vou parar a gravação. Um grande abraço.